Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita, né? Então vamos aproveitar também neste momento, levando o nosso pensamento ao Pai, pedindo Ele que nos proteja, nos ampare e principalmente que nos dê a paz interior. Então vamos esquecer os nossos problemas materiais. A partir do momento que entramos aqui nessa casa, com certeza todos já estarão sendo assistidos, desde que o nosso pensamento seja um pensamento de paz e harmonia. Todos aqui têm suas dificuldades, seus dissabores, mas neste momento deixamos eles pelo lado de fora. Vamos serenar o nosso pensamento, o nosso coração, para que a gente possa sair melhor de quando aqui chegou. E que assim seja. Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. O convite para nós, para essa noite, é nós falarmos sobre essa obra, Luz Imperecível, uma obra tão importante. E eu vou falar um pouquinho dela com muito carinho, porque é um trabalho de muitas mãos, assim como todas as obras são, mas essa em especial. Porque a doutrina espírita, assim como o Evangelho, ele é um convite. E ele tem algumas funções que, penso eu, fazem a diferença na nossa vida. Ele tem a função de nos consolar, de esclarecer, mas principalmente, quando a gente vê uma obra assim, que estuda o Evangelho dessa forma, ele vem nos tirar da zona de conforto. Quando a gente acha que está fazendo tudo certo, que está tudo muito fácil, no mundo de provas e expiações que nós nos encontramos, nós temos que pensar: eu posso fazer mais, eu tenho que fazer mais. E é isso que essa obra vem nos convidar a olhar de uma forma ampliada para o Evangelho. E ela foi organizada, no Grupo Espírita de Minas Gerais, coordenada pelo Honório Onofre de Abreu. E ela nasceu lá em 1957, quando esse grupo se reuniu. Então ele, em 1957, se comemorava no plano físico, então, a obra do Livro dos Espíritos, 100 anos dessa obra do Livro dos Espíritos. E dessa importância, então, esse grupo espiritual, ele resolveu fazer essa implantação de um grupo que estudasse de uma forma diferente esse Consolador prometido. E aí eles fundaram, então, unidos pela força do ideal maior, tal grupo se estrutura em bases de novo núcleo de orações e estudos, focalizando a meta de renovação espiritual. Receberia o nome daquele que tanto tem colaborado para o amadurecimento da humanidade, nosso irmão maior, que doando de si no tempo justo atinge os nossos corações. Eles deram para esse grupo o grupo de estudos Emmanuel. Emmanuel era o mentor de Chico, mas para quem já leu alguma obra dele, os romances dele, ele conta a história quando ele era Públio Lentulus lá em Roma e que ele perseguiu muitos cristãos. E quando ele caiu em si, que ele despertou, porque ele teve o contato, a oportunidade de ter uma fala com Jesus. E isso está lá na obra 2000 anos. E Jesus disse para ele: tu podes me seguir agora ou daqui a milênios. A escolha é tua. O convite nós também recebemos todos os dias. Nós podemos seguir este convite ou daqui a milênios. E o convite a gente recebe sempre. Então, por tudo que ele passou, por tudo que ele vivenciou naquela época, ele se esforçou e se esforça muito para que nós compreendamos o Evangelho, o que Jesus quis nos trazer. E penso eu que nós ainda não compreendemos o suficiente.
porque nós precisamos, já avançamos muito, mas temos muito ainda por avançar. Então é por isso que eu digo que o Espiritismo, o Evangelho, ele precisa nos tirar da zona de conforto e nos levar mais além. Então, como é que eles estruturaram essa obra para poder fazer com que o Evangelho fosse estudado, visto de uma forma diferente? Então, olha lá, como eles fizeram isso? Se empenhando no estudo da doutrina espírita nas obras básicas. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, a Gênese e o Evangelho. O conteúdo espiritual do Evangelho. E isso é importante a gente se perguntar, como é que a gente, quando abre o Evangelho, quando a gente abre uma obra espírita, como a gente lê? Como um humano ou como um espírito? Porque o Evangelho é um convite para nós como espírito, para despertar mais ainda a nossa consciência. A gente sabe que não vai conseguir fazer tudo, mas a gente, como espírito imortal que somos, nós podemos começar. E como é que a gente vai conseguir fazendo isso? Repetindo. Se nós já conquistamos alguns maus hábitos, a gente sabe que foi através da repetição. E como a gente vai conquistar os bons? Repetindo. Mas para isso a gente precisa se dar conta. Às vezes a gente não se dá conta e a gente aponta dedo, julga. Mas às vezes aquela pessoa não se dá conta que ela está cometendo às vezes algo errado. Para ela é certo, é bom, ela não despertou ainda. Assim como muitos podem olhar para nós. E é isso que quando a gente começa a estudar com um olhar mais aprofundado é que a gente vai descobrindo. Porque fazia diferença também quando eles liam o texto, quem estava presente no texto, o lugar, quando e como. Porque nesse texto em especial que a gente vai estudar do capítulo 24, que é a reaproximação dessa obra, vai falar sobre o capítulo 5 de Mateus. E antes desse versículo que a gente vai comentar, Jesus estava lá falando sobre as bem-aventuranças. Então, ele estava nas bem-aventuranças e como ele estava? Ele estava vindo da onde? Tudo isso faz diferença quando a gente vai interpretar o Evangelho, porque ele se assenta. E dentro do se assentar na cultura judaica, é daquele que se assenta para estar no mesmo nível e ensinar. Então, o que ele fazia? Que o Espiritismo e Legenda da Fé Raciocinada é, sem dúvida, a chave que estava faltando para a gente compreender melhor. Por isso que a doutrina espírita, ela também é um fator fundamental para nos tirar da zona de conforto, que nos leva a refletir as mensagens de Jesus, a sua essência, no miudinho, que foi o nome que esse grupo deu carinhosamente depois o método de estudo miudinho. Então vamos lá. Esse texto da reaproximação, ele vai comentar esse versículo 44 do capítulo 5 de Mateus e diz lá: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Antes de Jesus ter pronunciado isso, o que eles pensavam? Olho por olho, dente por dente. Quando ele falou isso, amar o teu inimigo, foi um escândalo, foi um choque. E se a gente pensar friamente, a gente ainda muitas vezes tem dificuldade. Por quê? Porque nós estamos aqui, deste modo, ainda lutando para vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, que a gente às vezes não quer dar a mão a torcer para aquela pessoa que às vezes fez algo que a gente não concorda ou que não pensa como a gente. Porque isso faz parte do nosso ego. Às vezes a gente quer que todo mundo pense igual a mim. Mas
Será que eu dou oportunidade para o outro explanar o seu pensamento, as suas ideias? Podem ser boas. E por que não somar com as minhas? E daí frutificar melhor. E aí, esse porém, eles destacaram do texto o porém, que é justamente o que Jesus quis dizer. Até aqui era olho por olho, dente por dente. Mas a partir de hoje eu digo, porém, ama. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Isso é um versículo antes. E aí vem lá, eu porém. Esse porém faz toda a diferença na interpretação do texto. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Uma única palavrinha muda tudo. A conjunção, porém, então representa o fluxo do sentido dos ensinamentos para lhe dar outra direção. Até aqui a gente foi para a esquerda. Este porém significa que existe outra forma de tratar esta pessoa, este indivíduo que até então não se viam como irmãos. E até hoje nós temos dificuldade de nos vermos ainda como irmãos. Isso às vezes ainda está dentro da família, dentro de casa. Nós temos essa dificuldade. Então, essa nova direção sobrepunha-se então à antiga modalidade, uma nova disposição a ser ensinada e vivida por Jesus. E Jesus viveu isso, porque ele conviveu com todos, desde aquele irmão que estava doente, que muitos se afastavam dos doentes, dos pobres, dos estrupiados. Nós diziam os ricos porque eles eram usurpadores, das prostitutas. E Jesus conviveu com todos, sem julgar, mas ensinando, porque ele se assentava. Por isso que ele dizia, vai, não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Que queres que eu te faça? Amai é no presente, não é amarás. Amai, no presente, agora, não espera. Então, não era o amor a amigo, o próximo, mas ao inimigo, um verdadeiro escândalo para a época. Amai os vossos inimigos, no entanto, não se deve esquecer que só pode ser nosso inimigo quem já foi nosso amigo. Às vezes, hoje, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, que sabe, que a gente entende que nós somos espíritos imortais, nós sabemos que nós tivemos outras existências, outros relacionamentos, que às vezes a gente acabou de conhecer uma pessoa, pela primeira vez a gente encontrou e a gente já não foi muito com a cara dela. Por que será? A gente não sabe nada dessa pessoa, ninguém nos falou nada dela e a gente não vai. Por que será? Então, às vezes, esse ranço, esse sentimento, vem de lá atrás. Mas que a vida, a espiritualidade, os movimentos trouxeram para próximo de nós para que a gente reajuste. A gente, é claro que não vai amar de pronto, mas compreender, escutar, entender, ver diferente. Então, a inimizade certamente surge de um amor egoísta, como eu falei antes, quando eu quero que o outro pense igual a mim, que só goste do preto ou do branco, dessa comida, dentro de casa tem que ser assim, do meu jeito, não abro mão de que seja assim. Então, aí era legal, né? Mas também monótono. Como é que a gente ia aprender a fazer coisas diferentes se todo mundo fizesse do nosso jeito? É na diversidade, no diferente que a gente vai crescendo. E esse é o convite de Jesus.
Então, esse amor egoísta, ele precisa ser trabalhado. E a gente vai dando conta disso quando a gente começa a nomear, quando a gente começa a se dar conta. E é importante que a gente se questione, que a gente se pergunte, que a gente dê nomes a pensamentos, sentimentos, as nossas manias. Ai, as nossas manias. Por isso não há inimigos verdadeiramente, mas criaturas vinculadas que estão olhando a vida, as situações, por prismas diferentes. Então há formas diferentes de ver e a gente pode somar tudo isso. Então lá na obra Ceifa de Luz, no capítulo 48, Emmanuel também vem nos auxiliar sobre isso. Então temos efetivamente duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco. Então se o nosso ego está muito inflado e esses irmãos não concordam conosco, a gente vai achar que eles são os nossos inimigos. Tá? E aqueles outros, então, que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Então, uma coisa é o outro não gostar da gente. Mas quando a gente começa a pegar no pé do outro, porque há algo em nós que incomoda, e vou dizer um negócio. Geralmente, quando a gente aponta muito algo para alguém, a gente faz um movimento contrário, a gente vai ver que quando a gente sabe muito de algo é porque a gente tem. E na verdade o outro é um espelho grande, mostrando pra gente o que a gente tem que acordar para ver em nós, para polir, para melhorar, para direcionar de uma forma diferente e positiva, que é o convite do Evangelho. Os primeiros são inevitáveis. A gente não tem controle sobre o outro. Se a gente está certo, a nossa consciência está tranquila, sigamos. Respondo na área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante das trilhas da elevação. Então, quando a gente tem a certeza que a gente está no caminho certo, que a gente está com a nossa consciência tranquila, sigamos. Os segundos, porém, são aqueles cujos aparecimentos nós podemos evitar. A gente pode evitar. Se tem alguém que não simpatiza com a gente não precisa conviver. Mas a gente tem que continuar sendo aquele espírito que segue o Evangelho. E que vai fazer com que o outro nos veja de uma forma também melhor. Quando ele vê que a nossa conduta é boa. Olha só, isso é muito importante que Emmanuel nos fala. Nem Jesus viveu ou vive sem eles, os inimigos. Porque muito se matou, muito ainda se quer destruir e varrer o nome de Jesus desse planeta. Então, nós não podemos ter a pretensão de acharmos que nós somos aquela pessoa maravilhosa. A gente é, mas nem todo mundo vai achar isso. Então, a gente não pode ter essa pretensão de que todo mundo vai gostar da gente da mesma forma, que as nossas ideias, as nossas atitudes são as melhores. Não, nem Jesus conseguiu isso. Então, que nós possamos, dentro desse conhecimento, aproveitar essas informações, analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e buscar aos poucos nos colocarmos neste caminho do meio, que é onde nós podemos seguir com mais confiança, com mais equilíbrio, com mais certeza, com mais assertiva, aonde quer que a gente esteja.
Então disse Jesus, ama os seus inimigos. Mas, olha bem, ele não recomendou que tomássemos por modelos de serviço e conduta quando os nossos opositores se afeiçoam ao mal. Veja bem, a gente não vai apontar, não vai apedrejar, mas isso não quer dizer que a gente tem que assinar ou copiar as atitudes. Está lá no Reformador de fevereiro de 1965. Então tem isso também. Os inimigos nos vigiam. E talvez seja isso, como eu falei antes, que às vezes a gente fica doído. Porque os amigos, eles vão lá dizer assim, não, vai lá, Rosemary. Vai, ó, legal, vai em frente, tá gente boa. Mas aí, de repente, vem aquela pessoa que não vai, que não é simpatizante comigo. E vai, não, fulana, tu não é assim, não. É assim, assim, tu precisa melhorar nisso. Quem que tu acha? Olha lá, vai falar do evangelho, mas nem tu consegue fazer tudo. É isso que nos dói. Mas a gente aí, do conhecimento, a gente tem que entender que a gente está no processo de melhoria, que a gente está se esforçando. Mas a gente precisa acolher. Se aquilo realmente que ela está falando não coaduna com o que a gente pensa, com o nosso esforço, igual a gente tem que aceitar e dizer assim, bom, ela está me vendo dessa forma porque ela ainda não me conhece o suficiente. Mas eu vou continuar fazendo o meu melhor. E quem sabe com as minhas atitudes, com as minhas ações, ela possa mudar a opinião. E nós, da mesma forma com os outros. Este é o convite. Então eles apontam os nossos defeitos, faços esses que contribuem de modo decisivo para o nosso aperfeiçoamento. Somos filhos de Deus, em consequência, irmãos uns dos outros. Jesus é um ser crístico, ele consegue nos ver todos como irmãos. Deus é nosso Pai, ele nos vê todos como filhos. Ele tem a visão de que nós vamos chegar lá como espíritos puros. Ainda a gente não tem essa visão do nosso irmão. E de nós mesmos a gente acha que ainda vai demorar. Mas nós vamos chegar. Nós vamos conseguir ver um dia com maior amplitude o que Jesus vê. É válido ter em conta o que afirmou Jesus. Os inimigos do homem serão os seus familiares. Deus é muito sábio. E Ele coloca dentro do lar para a gente aprender mais perto de nós, com relações de marido e mulher, de filho, de irmãos, de avós. Muitas vezes aqueles desafetos que nós mesmos somos construindo com as nossas escolhas e atitudes, nos colocou ali no laço familiar para desatar esse nó e construir esse laço. E que nos leva a refletir sobre aqueles que em nossos lares, quase sempre desafetos do passado, retornam pela bênção da reencarnação ao nosso convívio em valiosa oportunidade de muito reajuste em nome do amor. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação, porque sim, aqueles que nós amamos e que nos amam, eles retornam para nos dar força, para nos dar apoio, sim, e alegria, né? Que também a gente conquista. Porque nós temos simpatias dentro do lar, nas amizades, no trabalho, na casa espírita, sim. Porque é assim que a gente consegue vencer as vicissitudes. Que já conseguimos então tecer por intermédio do amor que a gente já vive com eles, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta. Isso está lá no Pensamento e Vida, capítulo 12.
Emmanuel também nos traz esse lembrete da família. Neste mesmo plano de ideias, somos convocados a identificar os potenciais, tá? Então, dentro desse lar, nós somos convidados. Ali tem todos esses pensamentos, atitudes, nós somos reflexos uns dos outros, e essa mistura toda. Emmanuel diz que nós temos e somos convidados, então, através desses pensamentos todos, dessas atitudes da família, essa grande oportunidade que a gente está tendo, dessa escola, da gente aprender a amar. Da gente se esforçar para ali dentro do lar ser a nossa maior e melhor ferramenta de nos tornarmos um espírito melhor. E isso a gente vai compreender quando, mesmo olhando o Evangelho, lendo uma obra espírita, que olhando para os nossos familiares, se a gente está olhando como os olhos de um humano, como olhos de um espírito. Isso vai fazer toda a diferença. E aí, em se tratando de perdão, eu quero convidá-los. Para quem não conhece, existe esse canal no YouTube com o nome de Miudinho. Que eles então, dentro dessa obra, desse projeto de estudo, eles fazem um programa semanal para estudar o Evangelho no Miudinho. Esse método que está nesse livro utilizado, eles utilizam estudando o Evangelho de Mateus. Há 11 anos eles fazem esse estudo e é divulgado então no YouTube. Para quem não conhece, fica aqui o convite. Para quem já conhece, eu reforço. E a partir desse capítulo aqui, são mais de 400 episódios que ele já tem publicados. Mas é a partir desse 393 que eles falam sobre o perdão. E é o perdão a ferramenta que nós temos para melhor conviver com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com os nossos desafetos, que é a espiritualidade que Deus colocou ali para a gente se harmonizar. Bendizei os que vos maldizem, diante dos que veiculam o mal, devemos falar o bem. Então, se a gente vê lá no outro algo que a gente não gosta muito, não vamos propagar essa ideia. A gente não precisa falar aos quatro ventos. O que a gente viu fica pra gente. Não sejamos nós aquele que vai falar mal. Não, nós somos cristãos, nós conhecemos o Evangelho, nós estudamos, nós viemos aqui na Casa Espírita, que a gente se esforce para falar bem. Todos nós temos algo de bom, todos nós. Fazei bem aos que vos odeiam. Jesus define aí o valor da ação. É uma atitude, fazer bem, o bem. É uma ação. A gente tem que fazer o bem, principalmente nós. Quem tem uma leitura do Evangelho de uma página já sabe o que precisa fazer. Não precisa muito. A gente já sabe. O Pai é sábio em suas leis e permite que que a gente passe por fases, então, e que acabam por favorecer a reaproximação quando? As quais devem ser aproveitadas de forma hábil, humilde e consciente, com as utilizações, se preciso, do auxílio de terceiros. E isso a gente vê naquela parábola que Jesus fala do caído. Ninguém sabia quem que ele era. O sacerdote passou e não viu, não ajudou. O levita também não. Mas quem foi que ajudou? Ele disse que foi alguém.
o bom samaritano, mas ele não disse quem que era esse bom samaritano, nos deixando ali uma lição muito grande, que a gente não vai saber de onde é que vai vir a ajuda quando a gente tiver caído. E talvez seja justamente daquele desafeto, daquela pessoa que a gente ainda olha meio torto. Pode ser alguém próximo, alguém não tão próximo. Mas a gente, no mundo de provas e expiações, a gente vai escorregar. A gente vai precisar de auxílio. Então, que a gente possa receber. Porque a gente tem dificuldade de receber, por quê? Porque quando a gente recebe, a gente acha que está devendo alguma coisa. Que a gente fica em débito. E fica mesmo. Fica. Mas a gente pode retribuir esse débito de várias formas. Inclusive com uma prece. Que é, então, o que Jesus vem nos convidar a orar pelos que vos maltratam. Porque a prece é, em primeiro lugar, ela nos protege. Então, ela nos fortalece, atrai uma assistência espiritual salutar. A gente sai desse circuito, dessa onda, desse pensamento negativo quando a gente está lá com um pensamento ruim. A prece nos tira de lá. Oração é fator de equilíbrio. Os que perseguem maltrato carecem dela para não se exorbitarem. Podemos mesmo alcançar pela oração, pela ação dela, então, vincular em seu favor instantes de reflexão capaz de conduzi-la à mudança de seu estado de âmbito. Então veja como que é importante a prece, porque através dela dirigida a outra pessoa, nós podemos mudar o pensamento, a vibração dela. Ela pode se dar conta que a escolha que ela está fazendo, o caminho que ela está seguindo, não é o melhor, que não vai levar ela para um resultado positivo. Então a gente talvez não precise falar, porque às vezes a gente quer falar para ajudar e a gente não vai ser bem ouvido. Então que nós possamos, através da prece, auxiliar esse irmão. Espiritualidade e Vida, capítulo 92. As relações humanas representam nosso maior desafio. Todavia, é delas que obtemos as maiores recompensas. Que nós possamos nos relacionar amando os nossos inimigos. Esse é o convite de Jesus para todos nós. Os amigos são fáceis, mas esses inimigos foram nossos amigos que em algum momento a gente desagradou, a gente descuidou, a gente machucou. E eles só querem de nós que a gente repare, que a gente faça uma prece, que a gente olhe e que a gente acolha. Muito obrigada pela atenção de todos. E assim nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui neste encontro, recebendo esses fluidos benfazejos que a espiritualidade amiga traz para todos nós, mas principalmente este convite de Jesus para que nós possamos olhar para o Evangelho, ler o Evangelho, abrir essas páginas, seguir o exemplo de Jesus, que veio nos mostrar uma forma diferente de viver. Que o porém que ele coloca lá no Evangelho, no versículo do 44 do capítulo 5, que esse porém possa fazer a diferença nas nossas escolhas, principalmente com os nossos familiares e aquelas pessoas que convivem mais próximas de nós. Que a prece seja a ferramenta que nós possamos utilizar para alcançar o outro através do amor. Te agradecemos, Pai, por tudo. Te agradecemos, Mestre amigo, por ser esse irmão mais velho que
que veio nos mostrar o caminho. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja.